Queridos, fala comigo, perseverar. Tem um texto na Bíblia que diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que Isaías está falando? Deus, através de Isaías, está falando para nós. Ele está dizendo que aquele que sabe esperar no Senhor, não é esperar do seu jeito, é esperar do jeito de Deus, é esperar, fala comigo, no Senhor. Porque esperar em você, no seu jeito, às vezes você fica depressivo, estressado, agoniado, desesperado, abatido, nervoso, sim ou não? Ou é só eu? Sou só eu? Mas se nós aprendermos a esperar no Senhor, a Bíblia diz que nós vamos ser como a águia. Qual a referência da águia nesse contexto? Entre outros, que ela voa alto, acima de tudo, é um dos animais que voam mais alto. Todos os problemas vão ficar lá embaixo, porque no Senhor, você que sabe esperar nele, você vai plainar por cima dos problemas. Entenda isso. Mas bispo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas. Deus está dizendo, você vai correr até, e você não vai se cansar. Você vai caminhar e você não vai se fatigar. Deus está falando de atletismo aqui? Não. Ele está falando do esforço que você vai fazer, natural, porque nós estamos no mundo, e no mundo nós trabalhamos, com a mente, com os braços, com as mãos, com as pernas, nós trabalhamos, mas isso não vai ser agoniante a você não vai ter a fadiga nem o cansaço, você vai ter ânimo renovado todos os dias, porque você vai aprender a esperar no Senhor. E dentro disso, o perseverar é muito importante. Estou vendo aqui a transmissão, ó, tá bonita, hein? Top, obrigado mídia, tá bonito. Você que está assistindo aí, parece que você está tendo uma qualidade fantástica. Aí, eu preparei para você 3 exemplos de perseverança. O primeiro, você que estuda a Bíblia, você vai se assustar, eu ter colocado esse primeiro aí, mas eu vou te explicar, não se assusta não. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, já vamos ler isso aqui, que Jesus conta uma parábola, e na parábola ele diz que o pai chega para um filho e fala, filho, vai lá e faz isso. O filho fala, estou indo, pai, mas não vai. Aí ele fala para o outro, filho, vai lá e faz tal coisa. E o filho fala, pai, não vou não. Só que aí ele se arrepende e vai. Qual foi melhor aí na história? O segundo, porque o primeiro falou que mostrou que estava disposto, mas não fez nada. O outro deu uma truculência com o pai, mas se arrependeu, foi lá e fez. O primeiro exemplo que nós vamos ter aqui de perseverança, que eu quero colocar para você, é alguém muito parecido com o ser humano. E é por isso que eu coloquei ele nos 3. Poderia colocar outros imensos aqui. A Bíblia é cheia de exemplos. Mas vamos lá ler o texto que está aqui, Jonas 3 e o 4 diz assim, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada, e começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada do dia, e clamava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Tenta entender isso, olha que pregação mais dura, mais sem graça, mais fria, demonstrando alguém que não queria fazer, porque quem não conhece a história de Jonas sabe, Deus pega e manda ele ir a Nínive, e ele vai para Jope, entra num barco, se foge, vai caminho contrário ao que Deus falou, muito parecido com aquele filho da parábola, até que no barco, vem uma tempestade, e eles entendem que aquela tempestade não é normal, aqueles homens, eles eram do mar, falei, isso aqui não é normal, tem alguém em pecado, esse aqui é a mão de Deus contra nós,
até que ele fala, não sou eu, pode me jogar no mar, porque eu que estou em pecado contra Deus, eu estou fugindo de Deus. E jogam ele no mar, ele cai na barriga do peixe, aí ele fica lá 3 dias e 3 noites, até que o peixe vomita ele na praia, não em Nínive, numa praia ainda distante de Nínive ainda, mas ali ele entendeu, o peixe só vomita ele, quando ele entende que ele precisava fazer o que Deus orientou, e ele vai, e ele faz, e ainda o jeito que ele faz, quem estuda homilética, quem estuda pregação, forma de... ele foi frio, gelado, sem graça, desgostoso. O livro se encerra com ele, falando, Deus, eu não queria pregar, porque eu sabia que se eu pregasse, esse povo ia se arrepender, e se ele se arrependesse, o Senhor ia amolecer seu coração, e o Senhor ia salvar eles, eu não queria que eles fossem salvos. Olha que profeta maldoso, olha que homem esquisito. Tá, bispo, e por que você colocou esse homem, então, na lista dos 3 modelos de perseverança de hoje? Porque ele é muito parecido com o ser humano. O ser humano, muitas vezes, ele quer, Deus fala, vai por aqui, e ele vai por aqui. Deus fala para ele, faz isso, e ele se recusa. Não precisa levantar a sua mão, mas aqui na igreja, quantos ministérios chamados estão parados? Aqui, dos que estão sentados agora aqui, ou até existem, mas não estão no potencial que deveria. Ser humano, Jonas, o lindo, o belo, o bonito de Jonas, e eu trago aqui a memória de uma fala da bispa Gisela, do bispo Hugo, quando colocou o nome do filho dela de Jonas, hoje acho que já é pastor, e ela falou, eu coloquei o nome de Jonas porque Jonas foi sincero com Deus, não foi falso como muitos de nós somos. E é verdade, ele foi sincero, disse, Deus, eu não quero fazer, eu não quero aquele povo salvo, só que Deus falou, mas eu quero. Aí ele falou, então tá, Deus, eu vou lá e vou falar. E ele foi lá e falou, e aquele povo foi salvo. Então deixa eu dizer uma coisa para você hoje, persevere no caminho de Deus, mesmo que isso seja contrário à sua natureza, porque eu vim aqui para te afirmar isso, muitas vezes o caminho de Deus vai ser contrário à sua natureza, muitas das vezes Deus vai pedir para você ações que vão contrariar os desejos seus e as suas vontades, como por exemplo, perdoar as pessoas. É natural para você ou precisa de um esforço? Amar determinadas pessoas, sangue de Jesus. Ou sou eu que sou assim? Ou será que nós seres humanos somos assim? Suportar alguns em amor. Quem concorda comigo que é um desafio, diga aleluia, Senhor. Jonas foi sincero, só que no final ele fez. Então deixa eu dizer algo para você, faça, persevere, faça, é mais barato para você fazer, mesmo que o resultado que vai ser gerado, não é muito do seu agrado, eu não vou entrar por causa do tempo, ele tinha os motivos, se eu te contar os motivos de Jonas, você ia concordar com ele ia estar pregando para quem matou familiares dele, dá para entender ele, dá para entender, mas entre a sua natureza e a vontade de Deus, persevere na vontade de Deus, em nome de Jesus, amém? Segundo exemplo, nós vamos falar de 3 hoje. Segundo, Juízes 16:16. Isso. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da sua alma uma impaciência de matar. E matou Sansão. Outra história muito conhecida nossa.
Sansão, um homem que foi colocado por Deus com um poder extraordinário, não houve e não haverá ser humano na terra com um poder como desse. O dele não era de fazer milagres, o dele não era de curar, o dele não era de flutuar, de batizar no Espírito Santo, o dele era de força mesmo, força mesmo, força física. E com aquela força física, ele era para subjugar os inimigos de Israel. Mas ele começa a desobedecer, a seguir seus próprios caminhos. Isso aqui não é um exemplo positivo de perseverança. Isso aqui é um exemplo negativo de perseverança. É o exemplo de alguém que não perseverou. É o exemplo de alguém que não teve paciência, porque paciência está ligado à perseverança. E a Bíblia cita o texto que nós estamos lendo, importunando, até tem um erro de português ali, é o meu erro, tá? Mas dá para ler, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, sabe, ela insistiu. Quem era ela? Dalila. E insistiu. Quem era Dalila? Inimiga. Estava ganhando dinheiro para entregar a ele. E ela insistiu, até que se apoderou da sua alma uma impaciência de matar. Ei, toma cuidado com a falta de paciência, porque ela pode matar você. Ela pode matar sonhos, ela pode matar casamentos, ela pode matar ministérios, ela pode matar alianças, ela pode matar projetos. No caso dele, o matou literalmente. Primeiro o cegou e depois o matou. Então, queridos, perseverar está na linha e está no caminho de todo aquele que é um vencedor em Cristo Jesus. E se você quer a eternidade, fala a Deus, Deus me dá perseverança, me dá paciência hoje em nome de Jesus. Porque aqui nós vemos a falta de paciência, quando ela se apodera da sua alma. Por que você acha que a ansiedade é uma das doenças do século? Porque quem é ansioso está faltando o quê? Paciência. E paciência, preste atenção, é pesado isso aqui. Ela é um dos frutos do Espírito Santo. Não, mas não está a paciência, algumas traduções está, porque longanimidade é o mesmo significado de paciência. Quando você lê longanimidade lá, na tua tradução da Bíblia, se você ir para o português, você vai lá, é paciência também. Em algumas traduções mais atuais já está escrito paciência. Então paciência é um dom do Espírito Santo liberado a todos nós. Ei, quando você vai ligar o carro e ele não funciona, que sinal você procura? Se tem gasolina, bateria, correto? São os dois primeiros sinais. Quando você vê alguém impaciente, que sinal ele está dando? Está faltando Espírito Santo ali. Abre os teus olhos para isso. Se você está impaciente, está faltando o Espírito Santo na sua vida. Me perdoe você que está assistindo, ser sincero. Mas eu quero ser Jonas hoje na sua vida. Quero ser sincero para você. Terceiro exemplo, muito tradicional na perseverança, talvez o mais usado em todos eles, e realmente merece ser falado, que é a história que reflete Josué e Caleb, no caso aqui Caleb, quando ele diz em Josué 14:7, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia repete comigo, como sentia no meu coração. Como é que está seu coração? O que seu coração está sentindo? Qual foi a resposta que os dois deram? Foi Josué e foi Caleb que deram, só que agora aqui, Josué é o sacerdote, o que passa de general para sacerdote,
E Caleb continua sendo o general aqui. E ele chega para o sacerdote, seu amigo, antigo companheiro de batalha, e diz: olha, você lembra daquele dia? Lembro. Nós falamos como sentimos no coração. O que eles sentiram no coração? Os 10 vieram dizendo assim: não, a terra é boa, Deus falou, é verdade, só que os gigantes moram lá, os Enaquins, e nós nos sentimos como gafanhotos aos seus olhos. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb falou: não, eles são grandes, mas nosso Deus é maior, e se Deus nos deu, Deus vai nos dar, vai nos entregar essa terra, vamos para cima. Estou falando da minha linguagem, mas é mais ou menos isso que eles falaram mesmo. E eles foram, mas ele fala conforme eu sentia no coração. Então, o teu coração precisa estar moldado, não com uma impaciência de matar, mas com perseverança em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, pois dá-me este monte em que o Senhor falou naquele dia. Então, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, lhe deu Hebrom por herança, o melhor lugar. E 14 diz: portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até hoje. Por quê? Porque diferente de Sansão, que teve uma impaciência de matar, ele perseverou em seguir ao Deus de Israel. Consegue entender isso, queridos? Então guarda isso no seu coração em nome de Jesus. Peça a Deus que Deus te dê paciência, que Deus te dê perseverança, para que você não venha agir de forma errada. E se você tem ido por um caminho, volta hoje. Fala: Deus, o Senhor mandou ir para cá, eu fui para lá, mas eu quero voltar hoje. Não espere ser vomitado por um peixe, não espere estar no estômago podre de um peixe. Fala hoje, o exemplo já está lá para que a gente possa acertar. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Eu quero te convidar a se lembrar, e aí eu vou fechando essa palavra para você. Olha o que diz Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, calma, continue fazendo o certo, continue fazendo o bem, e você vai colher. O que você não pode é desanimar. Posso ouvir um amém bem forte ou não? Amém. Olha o que diz Lucas 21:19, isso aqui é para acabar, mas não vai acabar, vai ter mais um depois, mas era para acabar. Ó. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Jesus amado, é necessário perseverar para que nós possamos ter a nossa alma na eternidade com o Senhor. E para fechar, Hebreus 12:1 diz assim, ó: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ei, Deus não está falando apenas do pecado, mas está falando do embaraço. E a falta de paciência, se ela ainda não é um pecado, porque está aqui dentro ainda, não saiu às vezes para fora, mas ela é um embaraço, uma armadilha do diabo contra a sua vida. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Aí ele diz: como é que eu vou correr a carreira? Com perseverança e fitando os olhos em quem? Em Jesus. Ei, aprenda isso, guarde isso. Homens vão falhar com você. Vou até te avisar, se eu ainda não falhei com você, eu vou falhar. Por quê? Porque eu sou ser humano. Não tem como. Se você ainda não falhou comigo, você vai, se relacionar, vai falhar. Porque não tem como. Não tem como. Nós não somos anjos. Somos seres humanos, falíveis, falhos, buscamos acertar, mas ainda assim erramos. Então por isso que a gente tem que olhar para aquele que não errou conosco, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a maldição, e está sentado à direita do trono de Deus. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Só quem recebe essa palavra sobre a sua vida, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia, Pai. Então fala comigo: perseverar.
Quem está pronto para ser como Jonas aí, dá um sinal com a mão aí. Você em casa também. Então fecha seus olhos aí no seu lugar. Jonas foi sincero com Deus. Jonas foi aquele profeta que não escondeu seu coração, nem de Deus e nem das pessoas. Porque aqueles homens perguntaram, ele podia ter escondido, mas ele disse, não, o culpado sou eu que estou fugindo de Deus. Então que você agora, em nome de Jesus, possa falar com Deus. Você viu o que aconteceu com Sansão? Sansão ainda está relatado nos Heróis da Fé, porque o seu último estágio, muito semelhante àquele ladrão na cruz que encontrou a sua salvação no seu último instante de vida, assim também Sansão se reconcilia com o pai ali, e o pai derrama de novo a força, o poder sobre ele, o Espírito Santo sobre ele. Ele está contado nos Heróis da Fé, mas ele padeceu porque lhe faltou paciência. Talvez você esteja aqui me ouvindo e falta a você. As situações, aquilo que vem contra você, tem tirado paciência de você. E como disse a você, paciência é um dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando nós não sabemos orar como convém. Aí com seus olhos fechados, você aqui, você em casa, fale com Deus agora. E fala para Deus, Deus, me ajuda, Senhor, a vencer toda impaciência. Me ajuda, Deus, a vencer a ansiedade, as inquietações, as preocupações. Fala, Senhor, me ajuda, Pai. Eu quero viver o melhor que o Senhor já tem preparado para a minha vida. Talvez você está aqui e você já estragou relacionamentos, já estragou projetos por faltar paciência, por faltar perseverar dentro do que é correto. Mas faz uma aliança com Deus hoje, fala, Senhor, eu quero fazer o que é correto. Faz uma aliança com Deus e fala, Senhor, assim como Jonas foi para fazer a sua vontade, mesmo de uma maneira meio esquisita, diferente, Deus, eu estou decidido a fazer a sua vontade, Pai, me ajuda. Deixa o louvor cantar, enquanto ele cantar, fale com Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser. Isso, faz dessa música a sua oração agora. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita
criar dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração, na direção do seu coração, representando a sua alma. Senhor amado, nas tuas mãos eu coloco cada vida, Deus Pai, que está nesse lugar. Cada um que está conosco, presencial e online, Pai. Cada família aqui representada. Senhor, nós olhamos aqui esses 3 modelos, Pai. Vemos a perseverança, ó Deus, marcante na vida de Caleb, que o conduz à vitória, a Hebron. Mesmo 45 anos depois, o Senhor o conservou, para que ele usufruísse daquele tempo, Pai. Vemos, ó Deus Pai, Sansão, que porque foi tomado, a sua alma foi tomada pela impaciência, essa impaciência o matou, Pai. Vemos Jonas, que o Senhor envia ele para um caminho e ele vai para outro, Senhor. Mas no meio do processo ele entende, mesmo contrariado na sua humanidade, ele faz a sua vontade, Pai. Oh Deus, que seja como Jonas, mas que nós possamos fazer a tua vontade, Pai. Nos ajuda nesta manhã, ajuda cada um nesta manhã, Senhor. Ajuda, Pai. Quantos estão aí travados porque tem seus conceitos, tem seus pensamentos, tem seu jeito. Jonas também estava assim, Pai. Só que ele destravou e ele foi. Que assim cada um que está aqui nesta manhã conosco possa destravar também. E um destravar em direção à tua vontade, Pai. Ao teu querer. Em nome de Jesus.